Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional, hoje o dia 4 então do nosso estudo, quarto dia, né? E hoje então nós vamos ver criado para ser eterno. E eu quero ler aqui com você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 1 diz: a morada eterna do cristão. Estamos certos de que se esta nossa temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Enquanto estivermos morando nessa tenda, gememos, almejando ser revestidos da nossa morada celestial. Porquanto, se de verdade estivermos vestidos, não seremos surpreendidos sem roupas. Porquanto, enquanto estivermos residindo nesse tabernáculo, murmuramos e somos angustiados, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos da nossa casa celestial, para que aquilo que é mortal seja completamente absorvido pela vida. Então aqui Paulo diz também: ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Lá em João, Jesus ele fala: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar, mas não vos deixarei órfãos. Vou lhes deixar o Espírito Santo Consolador. Então ali Jesus deixou a garantia de que ele iria para o Pai, deixaria o Espírito Santo aqui conosco, mas ele voltaria. Ele estava preparando a morada. Por quê? Deus fez o homem para ser eterno. Quando Deus criou o homem lá no Jardim do Éden, já foi com esse objetivo. Mas como entrou o pecado, quando Deus disse que não podia comer do fruto daquela árvore, né? E eles desobedeceram. Então a desobediência do homem fez com que ele se tornasse mortal, pecador. O pecado entrou. Por isso que o sangue da nova e eterna aliança nos comprou, nos remiu através do sacrifício de Jesus. Aí nós teremos e temos o quê? A vida eterna. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós não nos amoldamos com os princípios do mundo, mas sim com os princípios na base da palavra. Então hoje nós vamos ver aqui no nosso quarto dia de estudo, criado para ser eterno. Deus tem cultivado eternidade no coração humano, Eclesiastes 3:11. E aqui tem uma frase também de Abraham Lincoln, que diz assim: Deus certamente não teria criado um ser como o homem para que este existisse somente por um dia. Não, não. O homem foi feito para a imortalidade. Então aqui, esta vida não é tudo o que temos. A vida é apenas um ensaio geral, antes da verdadeira produção. Você passará muito mais tempo do outro lado, na eternidade. Este mundo é um lugar de preparação, é a pré-escola, um exame prático para a vida na eternidade. É o treinamento coletivo que ocorre antes do jogo, a volta de aquecimento antes do início da corrida. Esta vida é uma preparação para a próxima. Você viverá no máximo 100 anos, mas existirá para sempre na eternidade. Seu tempo é, como disse Thomas Brown, apenas um parêntese na eternidade. Você foi feito para ser eterno. A Bíblia diz: Deus tem cultivado eternidade no coração humano. Você tem um instinto inato que anseia pela imortalidade. Isso ocorre porque Deus o destinou, segundo sua imagem, para viver eternamente. Embora saibamos que com todo o tempo todos morreremos, a morte parece sempre anormal e injusta.
A razão de sentirmos que deveríamos viver para sempre é que Deus condicionou nossa mente com esse desejo. Um dia nosso coração irá parar de bater. Então será o fim do nosso corpo e do nosso tempo no mundo, mas não será o fim. A Bíblia, o corpo terreno, é apenas uma residência temporária do espírito. A Bíblia chama nosso corpo terreno de temporária habitação, mas refere-se ao futuro corpo como casa. A Bíblia diz, de fato, nós sabemos que quando for destruída esta barraca em que vivemos, que é o nosso corpo aqui na terra, Deus nos dará para morarmos nela uma casa no céu. Essa casa não foi feita por mãos humanas, foi Deus quem a fez e ela durará para sempre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Se a vida aqui oferece muitas opções, a eternidade nos concede apenas duas: céu ou inferno. Seu relacionamento com Deus aqui determinará seu relacionamento com Ele na eternidade. Se aprender a amar a Jesus, o Filho de Deus, e a confiar nele, você será convidado a passar a eternidade com Ele. Entretanto, se desprezar o amor, o perdão e a salvação que Ele oferece, você passará a eternidade separado de Deus. Existem apenas dois tipos de pessoas, né? Aqueles que dizem, né? A Deus, seja feita a tua vontade, e aquelas que dizem, Deus, seja feita a sua vontade. Tragicamente, muitos terão de suportar a eternidade sem Deus, pois escolheram viver sem Ele neste mundo. Quando você compreender plenamente que na sua vida há muito mais que apenas o aqui e agora, e perceber que a vida é apenas uma preparação para a eternidade, começará a viver de forma diferente. Passará a viver à luz da eternidade e a lidar com cada relacionamento, tarefa ou circunstância de uma perspectiva nova. Subitamente, muitas atividades, metas e até mesmo problemas que pareciam importantes vão se tornar banais, insignificantes e indignos de sua atenção. Quanto mais próximo você viver de Deus, mais as outras coisas vão lhe parecer insignificantes. À luz da eternidade, os valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o dinheiro e o tempo e passa a dar maior valor à sua personalidade, aos seus relacionamentos, em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres. Em vez de valorizar fama, riqueza, realizações ou mesmo prazeres, as prioridades são reordenadas. Manter-se em dia com as tendências, modismos, valores populares já não é tão importante. Paulo disse: antigamente eu pensava que todas essas coisas eram muito importantes, mas agora as considero sem valor algum por causa do que Cristo fez. Filipenses 3:7. Se todo o seu tempo aqui fosse para ser dedicado unicamente a esta vida, eu sugeriria que começasse a viver agora mesmo. Você poderia deixar de ser bom ou ético e não teria de se preocupar com as consequências de suas ações. Poderia dedicar-se a uma existência inteiramente egocêntrica, pois seus atos não teriam implicações de longo prazo, e isto faz toda a diferença. A morte não é o fim, ela é tão somente a transição para a eternidade. Por isso existem consequências eternas para tudo que você faz aqui. Cada ato de nossa vida faz soar um acorde na eternidade. O aspecto mais prejudicial da vida contemporânea é o raciocínio no curto prazo. Para tirar o máximo da vida, você deve ter sempre em mente a visão da eternidade e no coração o valor que ela representa. Há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. O que vemos hoje é apenas a ponta do iceberg. A eternidade é tudo o que você não vê sobre a superfície. Então nós vimos também, gente, quando a gente ouve
na palavra quando fala sobre o rico e o Lázaro. O pobre, ele passou a vida inteira passando por privações, passando por lutas, dificuldades, enfermidades, mas quando ele morreu, ele foi consolado, porque ele temia a Deus. Mas o rico viveu bem, na fartura, na prosperidade, não ajudava o pobre, mas quando ele morreu, ele foi para o inferno. Então, nós precisamos ver o que verdadeiramente vale a pena. Se às vezes, não que aqui a pessoa, o que diz a palavra em Isaías, gente, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis e bebereis o melhor desta terra. Deus quer que aqui nós vivamos bem e tenhamos o melhor, mas na sua presença, não perdendo a intimidade com ele, não colocando outras coisas como prioridades, como valores. Paulo, ele usou um termo também, que ele diz que tudo aquilo que ele achava que era importante para ele não passava de esterco. Ele usou essa palavra. Ele escreveu, está escrito na Bíblia. Então, por quê? Quando nós começamos a priorizar a nossa intimidade com Deus, a nossa eternidade, em saber que isso aqui tudo é passageiro, que quando uma pessoa morre, quando você vai num velório, você olha lá dentro do caixão, você vê ela levando alguma coisa? Você vê ela levando a casa? Você vê ela levando a conta bancária? Você vê ela levando riquezas, joias, ouros, enfim? Tudo que muitas vezes ela acumulou? Não. Tudo isso aqui vai ficar. Nem a carne, isso aqui não entra no céu, gente. Carne e sangue não entra no céu. É um corpo glorificado e nós só vamos ter esse corpo glorificado se nós andarmos de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sabe aquele ditado que diz que a gente tem que dançar conforme a música toca? Pois é, dance de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a direção do Pai, para que você alcance a eternidade. Como será a eternidade com Deus? Francamente, nosso cérebro não é capaz de compreender a maravilha e grandiosidade do céu. Seria como explicar a internet para uma formiga. É inútil. Não foram inventadas palavras que possam expressar a experiência da eternidade. A Bíblia diz: este é o significado das Escrituras, que nenhum mero homem jamais viu, ouviu, nem mesmo imaginou. Que coisas maravilhosas Deus preparou para aqueles que amam ao Senhor. 1 Coríntios 2:9. Entretanto, Deus nos dá vislumbres da eternidade em sua palavra. Sabemos que neste exato momento Deus está preparando um lar eterno para nós. No céu seremos reunidos com os fiéis amados, libertos de toda dor, sofrimento, recompensados por toda a fidelidade neste mundo e designados para um trabalho que apreciarmos realizar. Não ficaremos recostados nas nuvens com auréolas tocando harpa, desfrutaremos da contínua companhia de Deus e Ele se deleitará conosco para todo sempre. Um dia Jesus dirá: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Mateus 25:34. Então, olha o que diz a palavra: recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Então, tudo já foi preparado para nós. Deus criou a terra, gente, para o ser humano viver. Criou o jardim do Éden, colocou ele lá para ele ser mordomo, para ele cuidar. E foi por isso que Deus nos colocou aqui, só que infelizmente o homem não cuida, o homem só destrói. Deus tem um propósito para a sua vida na terra, mas que não termina aqui. O plano envolve muito mais que as poucas décadas que você passará nesse planeta. É mais que a oportunidade de uma vida toda. Deus lhe oferece uma oportunidade para além de toda uma vida. A Bíblia diz:
O que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem eternamente. Salmos 33:11. O único momento em que as pessoas pensam a respeito da eternidade é nos enterros. E mesmo nessas ocasiões, são pensamentos frequentemente carregados de sentimentalismo e superficiais, baseados na ignorância. Você pode achar que é mórbido pensar na morte, mas na verdade não é saudável viver negando-a, como se ela não fosse inevitável, né? Conforme está em Eclesiastes 7:2, pode ler lá. Somente um tolo passaria pela vida despreparado para que todos sabemos que acabará acontecendo. Você deve pensar mais a respeito da eternidade, não menos. Assim como os 9 meses que você passou no útero de sua mãe não tinham um fim em si, mas consistiam numa preparação para a vida, também a vida é uma preparação para o que vem a seguir. Se você manter um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, não é preciso temer a morte. Ela é a porta para a eternidade. Será o último momento de seu tempo neste mundo, mas não será o fim. Em vez de ser o fim de sua vida, será o nascimento na vida eterna. A Bíblia diz: este mundo não é nossa pátria. Nós estamos aguardando a nossa pátria eterna nos céus. Hebreus 13:14. Em comparação com a eternidade, nosso tempo aqui não passa de um piscar de olhos, mas as consequências durarão para sempre. As obras desta vida definem o destino da que está por vir. Devemos compreender que cada instante que gastamos nesse corpo terreno é tempo gasto do nosso lar eterno no céu com Jesus, segundo Coríntios capítulo 5, versículo 6. Há alguns anos, uma frase popular encorajava as pessoas a viver cada dia como o primeiro do resto de sua vida. Na verdade, seria mais sábio viver cada dia como se fosse o último, né? Então, pensando sobre o meu propósito, um tema para nossa reflexão, há muito mais na vida que apenas o aqui e agora. Versículo para memorizar. Este mundo está desaparecendo, juntamente com tudo o que ele almeja. Mas se você faz a vontade de Deus, viverá para sempre. Isso está em 1ª carta de João, capítulo 2, versículo 17. Pergunta para meditar. Já que eu fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo parar de fazer? E qual é a única coisa que devo começar a fazer? Então ficam essas perguntas para nós. Já que eu fui feito para ser eterno, qual é a única coisa que hoje devo fazer que devo parar de fazer? Hoje, qual é a coisa que eu devo parar de fazer? E qual é a única coisa que eu devo começar a fazer? Então aqui, gente, fica um questionamento para nós, uma reflexão para a gente, algo para a gente meditar. Que a gente precisa entender que nós fomos criados para a eternidade, para sermos eternos. Então, que você faça uma reflexão sobre esta palavra aqui, sobre esse ensino, sobre este estudo, que nós precisamos compreender, gente, que a vida, como disse aqui, ela é passageira. Davi disse: quem é o homem para que te lembres de mim? Nós somos como pó, como vapor, ou como o orvalho que está ali, que logo vem o sol e foi. Então nós precisamos, gente, não nos preocupar em deixar legados aqui, mas nós precisamos deixar, sim, uma vida de santidade. Que as pessoas possam olhar e dizer verdadeiramente: este era um homem de Deus, era uma mulher de Deus, está na glória, dormindo sono, esperando Jesus voltar, porque esse vai para o céu, essa vai para o céu. Então, é isso que nós temos que almejar. Ensinar, instruir, dirigir, mostrar o caminho para os nossos filhos, mostrar a direção.
dar o ensinamento para os netos, para os sobrinhos, orar, gente. Nós precisamos fazer aquilo que manda a palavra. Entender que daqui nós não vamos levar nada. Não adianta, gente, a gente se matar trabalhando, não viver com a nossa família, não ter momentos com a nossa família, não eternizar memórias afetivas na vida dos nossos filhos. Nós precisamos trazer o reino de Deus para dentro da nossa casa, meditar com eles, ler a palavra com eles, dizer hoje você vai ler, hoje você vai orar. Então, isso que nós precisamos nos preocupar em deixar. E não nos preocupar só, eu tenho que deixar herança, eu tenho que deixar casa, eu tenho que deixar um carro, eu tenho que deixar isso, eu tenho que deixar aquilo, não. Você precisa se preocupar em primeiro lugar em ensinar o caminho da salvação e estar também neste caminho e permanecer nele. Então que você faça uma reflexão sobre esta palavra, que você deixe nos comentários o que você está achando desse estudo, se está acrescentando na tua vida. É apenas o 4º, mas eu já aprendi muito com cada um desses capítulos aqui, e eu creio que Deus tem muito mais para nos ensinar. Você já viu que a cada capítulo que a gente vai entrando, a gente vai se aprofundando um pouco mais. É uma reflexão diária. Então que você aprenda com esse estudo, que você faça uma reflexão nele e que você comente se está te edificando, se você está gostando, se está abençoando a tua vida. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, participando deste estudo, que o Senhor possa edificar, abençoar, transformar a mente, o coração, a maneira de pensar, as atitudes, Pai, dessas pessoas. Que eles passam a agir como cidadãos do céu. Que eles passam a viver como cidadãos do alto, Pai. Olhar para as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, como Paulo disse, nisto pensai. Que nós possamos desejar mais a nossa vida eterna, a nossa morada celestial do que as coisas que estão aqui. Que nós não venhamos nos prender, Pai, em bens materiais, mas que a gente venha ser revestidos do poder do alto, que a gente aprenda a olhar para as coisas do alto e ter a visão e a direção do céu, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus.